Vou voltar aqui para o Tainacan e começar a brincar com a parte de importar um conteúdo de um CSV. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho de cara 4 tipos de importadores por padrão agora no Tainacan. Um que é o CSV, que é valores separados por vírgula, que é uma planilha. Você consegue exportar de um Excel nesse formato. Outro é um importador de teste, que serve para a gente, eu quero testar o Tainacan, mas eu não tenho itens, eu quero só brincar com itens aleatórios. Aí você cria esse teste aqui, ele te cria uma coleção com 200 itens ou quantos você quiser, ele baixa umas fotos aleatórias e cria uma coleção de teste para você poder brincar com algum conteúdo. Esse Tainacan Legacy é um importador da versão antiga do Tainacan, que a gente ainda está usando de vez em quando para trazer algum projeto antigo. Isso provavelmente vai morrer daqui a pouquinho. E eu posso também importar um vocabulário. Então, ó, eu tenho um vocabulário. Deixa eu abrir isso na planilha para vocês verem. Então, isso aqui é útil para importar um Thesaurus, por exemplo, para importar um vocabulário controlado. Esse vocabulário, ele é o seguinte, então tem música clássica, aí tem uma descrição desse verbete, é música instrumental, barará. Aí embaixo de música clássica, num nível hierárquico abaixo, tem ópera, sinfônica e câmara. Aí tem música popular, aí tem o samba rock, samba gafieira, samba black, aí tem o rock progressivo. Então você vê que eu tenho uma árvore aqui representada numa planilha. Eu salvo isso como CSV. Venho no Tainacan, aqui nesse importar vocabulário, seleciono o arquivo para fazer upload, estou mandando para lá. Vou criar uma nova taxonomia estilo musical, eu poderia importar para dentro de uma taxonomia já existente, e aí pego esse cara, vou importar aqui, aí ó, já importou. Tem alguns processos de importação que podem demorar muito tempo, milhares de itens, então ele fica rodando e eu posso sair, posso desligar o computador, posso ir embora e voltar depois saber que isso já acabou. Esse, como é pequenininho, foi rapidinho. Então se eu vier aqui em taxonomias agora, eu tenho aqui estilo musical. Se eu entrar e olhar os termos, eu tenho aqueles termos que estavam na minha planilha aqui direitinho. Ó. E lembra que música clássica tinha o verbete, né, a explicação. Se eu editar aqui música clássica, a descrição está preenchida aqui, ó. Música instrumental normal. Então eu posso montar o meu vocabulário numa planilha e importar para cá para poder usar, para não precisar ficar cadastrando todo o meu dicionário um por um. Agora importar uma coleção mesmo. Então eu vou entrar aqui em importador de CSV e aí eu tenho duas opções. Ou eu já crio de antemão uma coleção, ou eu crio a coleção conforme eu for importar o CSV aqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova coleção aqui, nova coleção em branco. Coleção do Léo. Vou selecionar o meu arquivo. Então, eu vou pegar aqui um reduzido, um CSV bem simples. Botar na coleção do Léo. Clicar em próximo. Aí, o que ele faz? Ele lê a primeira linha da minha planilha e fala, ó, são esses campos que eu identifiquei na sua planilha de origem. O que você quer fazer com eles? Se eu tiver uma coleção já criada com vários campos, eu vou poder fazer o depara. Então, esse campo é esse campo é esse. Então, por exemplo, a minha coleção que eu acabei de criar, como todas as coleções que a gente cria no Tainacan, já tem título e descrição. Então, por exemplo, eu vou falar que o título é o título, e a descrição eu quero que seja... Não tem nenhum campo bom aqui, mas eu vou colocar observações. E como opção também, eu posso falar o seguinte, olha, cria um metadado novo, com o mesmo nome que está na planilha, e depois eu vejo. Por padrão, ele vai criar um metadado do tipo texto, mas existem jeitos de você configurar a sua planilha e colocar umas marcações ali, para dizer para o Tainacan que tipo de metadado que você quer. Você pode, na planilha, já falar, olha, eu quero que esse metadado seja um metadado numérico, obrigatório, múltiplo, e aí o Tainacan vai saber fazer isso. Eu vou colocar aqui criar metadado para todo mundo, para criar um metadado novo.
Então eu vou executar. Então aqui ele está rodando, você vê que já não foi mais instantâneo, mas deve ser rapidinho porque é um CSV bem pequeno. Então se eu vier aqui em coleções, eu já vou ver a coleção do Léo aqui, e se eu entrar, provavelmente já tem aqui 14 itens importados. Se eu entrar nos itens, eu vejo que já vieram as minhas informações todas. Vamos abrir um outro CSV um pouquinho mais elaborado aqui. Aí existem marcações, então tem série, título, número de registro, tiragem, ano, técnica, assunto. Aí você vê que assunto, eu coloquei, tem vários, assuntos é um campo que pode ter mais de um. Como que eu represento isso numa planilha? Eu tenho que separar esses valores de alguma maneira. E aí, é recomendável que vocês façam isso usando algum tipo de caractere que seja bem estranho. Porque se você usar vírgula, por exemplo, pode ser que tenha um campo de descrição que tenha vírgula. Aí ele vai achar que vírgula está separando duas coisas. Então, eu costumo usar, por padrão a gente usa que é aquela barra em pé. Que é um negócio que você não usa para nada. Então não vai ter risco de dar conflito com nada. Então com isso eu consegui criar um assunto com vários valores. Então isso aqui pode ser uma taxonomia, por exemplo. E aí eu posso criar uma taxonomia vazia lá no Tainacan, e à medida que esses itens forem subindo, eles vão criando os termos e montando o meu vocabulário à medida que eu importe esses itens. E se for uma taxonomia, essa sua coluna, você pode fazer assim, por exemplo, samba, aí maior, samba reggae. E aí ele vai criar essa taxonomia lá e vai respeitar a hierarquia. Isso que eu estou falando está documentado, tá, gente? Tem um manualzinho para vocês lembrarem disso. Além disso, esse CSV aqui, ele tem um campinho especial. Isso aqui está documentado, já tem a documentação de como fazer isso, a gente não precisa decorar isso aqui. Esse campo Special Document vai me definir o documento. Porque imagina o seguinte, eu tenho a planilha, mas eu tenho também os arquivos. E eu quero subir as duas coisas. Eu quero subir as informações sobre os itens, mas quero subir as fotos também. Então, essa coluninha Special Document permite que você, na sua planilha, já faça referência para um arquivo. E quando o Tainacan for importar isso, ele vai ler essa coluna e vai jogar isso no documento, não vai jogar isso em nenhum metadado. Então essas fotos, nesse caso aqui, elas estão online no endereço na internet, mas essas fotos poderiam estar já também numa pasta que você sobe no servidor por FTP, por algum outro esquema, e isso o Tainacan já acha. Então voltando aqui no nosso CSV, isso aqui, gente, agora o que é importante vocês pegarem nessa minha fala aqui é simplesmente que existe como você, na sua planilha, indicar o arquivo. E aí você sobe não só as informações para o Tainacan, mas também já o arquivo de foto, ou PDF, ou qualquer arquivo que seja. Colocando numa coluninha especial, de uma maneira especial aqui. Então se eu subir esse arquivo, vou lá de novo em importar o CSV, vou falar que ele é ponto e vírgula, e aqui que a gente configura. Qual que é o separador de campo multivalorado? É pauzinho, pauzinho. Aqui eu poderia mudar. Não, é outra coisa que eu usei. Por padrão ele usa esse jeito. Vou pegar a coleção do Léo de novo. Vou criar lá a taxonomia assunto. Vou criar uma nova taxonomia assunto. Permitir novos valores. E vou lá na minha coleção e vou criar um metadado assunto para usar essa taxonomia. Então eu crio aqui taxonomia. E o meu campo taxonomia aqui, vou botar assunto. E vou dizer que é a taxonomia assunto. Vou falar que são vários valores. E vou salvar. Agora eu vou lá para eu importar CSV. O meu CSV está separado por ponto e vírgula.
A minha coleção de destino é a coleção do Léo. E o meu arquivo é esse aqui, sem anexos. Que é aquele que eu estava mostrando para vocês. E vou seguir. Aí, de novo, ele me abre para mapear que campo vai para onde. E aí, como eu já tinha feito isso agora há pouco, ele já lembrou. Ah, eu lembro que esse aqui é para esse, então você não precisa fazer de novo. Mas esse meu CSV tem uns campos a mais. Tem tiragem, por exemplo, vou criar um metadado, ano, vou criar um metadado, e tem assunto. Aí assunto, eu quero esse metadado de taxonomia assunto. Se eu deixar algum vazio, ele vai ignorar e não vai importar, vai descartar. Ok, vou executar. Aí ele vai rodar a importação aqui. Já posso ir lá e ver isso acontecer em tempo real. E vamos ver o assunto, ó, tem vários assuntos separadinhos já feitos. Vamos voltar aqui, ó, já terminou de importar, mas se eu for lá agora na coleção, aí aqui eu tenho a ficha que foi montada, né? Deixa eu vir aqui nas configurações, eu vou habilitar aqui os modos de visualização de mosaico, de thumbnail, todos eles, para a gente poder brincar.